Bom, hoje vamos falar sobre cistite de repetição. Dr. Marcos Lucon, que é urologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E vamos começar explicando o que é a cistite, doutor? Vamos. A cistite é uma infecção do trato urinário, né, da bexiga. E a cistite ela pode acometer homens e mulheres. Quando a bactéria sobe do períneo, entra pelo canal da urina, que a gente chama de uretra, acomete a bexiga e aí ela dá uma série de sintomas e tudo aquilo que muita gente já sofreu, né, Kátia? Agora a gente vai ter oportunidade, por isso que é legal você de casa fazer suas perguntas, para entender por que muitas crianças também sofrem com cistite, mais meninas. Vamos para o nosso primeiro mito ou verdade? A gente também já vai tirando suas dúvidas. Olha, as cistites são causadas por bactérias intestinais. Isso é verdade, né? A grande parte das vilãs são as bactérias intestinais, que, como eu disse, elas estão ali no períneo de qualquer pessoa. E aí, por um desequilíbrio local, sobe, alcança a bexiga e dá a infecção. Não são só as bactérias intestinais, mas a maioria delas, mais de 90% das vezes, são germes relacionados às bactérias intestinais. Então, é verdade para muita gente isso. Aí a gente já pode entrar no que eu disse no começo da nossa conversa, que muitas meninas pequenininhas têm cistite com uma certa frequência. A forma que a menina se higieniza também pode facilitar que essas bactérias intestinais sejam levadas até o canal da uretra, né? Exatamente. Isso é importante para as mães de primeira viagem, que não têm muita experiência. No adulto isso não é tão importante, mas na criança, limpar o bumbum. De trás para frente? De trás para frente, já sabemos que tem bactéria no intestino. E na menininha, então, isso tem que ser muito atencioso. Não pode passar de trás para frente, é sempre de frente para trás. Agora, lembrar, gente, que a menina muitas vezes não consegue nem explicar qual o sintoma que ela tem. Que arde quando faz xixi, né, doutor? A criança pode reclamar de uma dor na bexiguinha ou quando ela põe a mão aqui em cima. Na barriga, né? Isso, é uma dor aqui, assim, a criança fala assim, a menininha fala. Ou às vezes ela está irritada, pode eventualmente ter febre, ela chora na hora que urina, nem sempre ela consegue falar o que tem. Mas se ela falar ou tiver sintomas associados ao hábito de, na hora de urinar, tem que ficar atento para a possibilidade de infecção. E levar logo para o pediatra, né? Tem que levar, tem que colher exame, tem que fazer diagnóstico. A maioria das vezes a infecção é tratada de forma simples. Em casos raros ela pode complicar. A ideia é que não chegue nisso. Quando se faz o diagnóstico precoce, se evita justamente isso, essa complicação. Né? Evite a progressão da doença. Vamos ver mais um mito ou verdade? Esvaziar a bexiga antes do sexo reduz risco de cistite. Veja, isso aí tem muita verdade nisso daí, mas vamos explicar direitinho o que quer dizer isso. O sexo é o principal fator de risco para infecção de urina. Isso é mais importante que a gente falar que tudo. Não quer dizer que toda pessoa que vai fazer sexo tem infecção de urina, mas aquelas pessoas que têm histórico, têm propensão, esse é um fator de risco importante. Então, tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer. O que é tomar cuidado quando vai fazer? A ideia é que, claro que isso é livre, mas você tem que lembrar de urinar antes e depois. Urinar depois do sexo, fazer uma higiene íntima logo após o sexo e não largar para o dia seguinte, para sei lá quantas horas depois, ajuda a diminuir a chance de ter infecção. Mas, de novo, é um fator de risco importante, é o mais importante, mas não é para todas as mulheres, porque também a vida não ia progredir se fosse assim, né? É verdade, mas se a gente adquirir esse hábito, a gente tende a evitar que a cistite chegue, né? As pessoas que têm mais propensão, se tomarem comportamento assim, dessa forma, vai diminuir a chance de voltar. Vamos ver mais um mito ou verdade? A infecção urinária é causada também por fungos. Lembra que a gente falou no começo, eu vou colocar como mito, mas um mito parcial. Porque nas pessoas em geral, a maioria é por infecção bacteriana. E a gente já viu que o intestino é um reservatório de infecção bacteriana. O fungo, ele pode dar infecção urinária, mas num caso específico. Gente que está hospitalizada, que tomou antibiótico muito tempo. Então, é uma parcela pequena das mulheres ou dos homens que tem infecção de urina. Vamos colocar como mito, que se a gente fala da população em geral, a grande parte é bacteriano, não é fungo. Mas quem teve que ficar hospitalizado por muito tempo... Antibiótico por longo prazo, baixa imunidade, né? O fungo é importante. Como isso não é comum, vamos colocar como mito na população em geral. Tá bom. Próximo, vamos ver, mito ou verdade, a doença só acomete as mulheres. Não. É um mito, né? É um mito.
ela é 50 vezes mais frequente nas mulheres em comparação do que homens. E por quê? Justamente pela forma de se higienizar? Anatomia, Kátia. Anatomia. Mesmo. Então, a gente, de novo, o intestino é um reservatório de bactéria. Na mulher é tudo pertinho, né? No homem as coisas são mais longes. Então, é mais fácil a bactéria chegar na urina da mulher. E por isso também, até que a gente comentou aí da higienização, atividade sexual. Então, ela é 50 vezes mais frequente nas mulheres, mas homens podem ter. As mulheres podem ter infecção de urina e não ter um problema anatômico da bexiga. Tem que investigar. Quando o homem tem infecção de urina, é quase certo que ele tem alguma alteração na próstata, na bexiga, no canal da urina. Então, a mulher pode ter sendo normal, o homem não. O homem tem que, sinal amarelo, tem que investigar. Pode ser um sintoma de uma outra doença, então, Perfeito. Né? O homem tende mais a ser um sintoma a outra doença, é muito mais nessa linha. E a mulher, muitas vezes, é o que a gente falou, comportamental, é o momento da vida, é perimenstrual, é estresse. Sim. Tem gente que diz que a mulher com cistite de repetição pode, se essa bactéria sobe, como popularmente se diz, pode ter problemas sérios de saúde e até ficar estéril. Isso é uma verdade? Veja, quando a infecção de urina atinge os rins, a gente chama de pielonefrite. Essa é uma infecção febril, muitas vezes precisa internar no hospital. Então, é uma situação grave. Atingir a parte reprodutora, ela é mais difícil, né? Mais difícil, é mais ligada à infecção bacteriana da vagina, doença sexualmente transmissível. Mas não a cistite em si, né? A cistite em si não, é que muitas vezes as coisas estão juntas. Tem um corrimento, virou uma infecção, ou estava com corrimento, atividade sexual, a coisa virou uma infecção de urina, mas se não diagnosticar essa doença, pode levar à esterilidade da mulher, sem dúvida. Então tem que ficar atento aos dois, né? Quer dizer, atento um corrimento e cistite, vá ao médico e fale para ele, né? Procure tratamento. E não se automedique, porque às vezes a gente acha que tem uma doença que você já teve e a gente acha que é médico, né? Acaba se automedicando e você camufla os sintomas da doença, né, doutor? Se você... Quando a gente... Isso que eu falei que a mulher às vezes pode ter e não quer dizer uma alteração de saúde grande, é desde que ela faça exames para dizer que não tem nada. Então, aí você tem que ter certeza do que tem. Quando a mulher se automedica, sem ter uma orientação médica, ela pode justamente tratar ou subtratar uma bactéria. E aí, em vez de ela ser facilmente combatida, ela pode ficar resistente, levar uma infecção grave e precisar até internar no hospital. Então, dá para brincar. Vamos para uma pergunta agora? Vamos ver qual é? Da Lidiana. Quem tem essa doença pode ter problemas para engravidar? Parece que eu adivinhei a pergunta dela. Então, como você diz, quer dizer, não a cistite em si, né, doutor? A cistite em si pode não ser o problema, mas o que a gente falou de investigar tem um pouquinho a ver com a pergunta aqui da Lidiane, né, Lidiana? Então, se ela tem infecção de repetição, porque ela tem uma alteração na anatomia da bexiga, por exemplo, tem gente que a pessoa chama de bexiga caída, né? Tem um nome médico que chama cistocele. Exatamente, a cistocele não dá problema para engravidar, mas se ela tem alteração uterina, se ela tem alguma malformação interna que ela não sabe, justifica as infecções, às vezes é uma malformação uterina também que tem problema para engravidar. Então, é um caso específico que merece investigação, mas de forma geral a cistite não está ligada à gravidez. Agora, a tal bexiga caída que preocupa tantas mulheres, hoje em dia a cirurgia é de uma forma tão mais simples e rápida feita, né? Quando você tem uma bexiga caída que realmente está incomodando a vida, dando infecção, atrapalhando o dia a dia, você pode tratar a mulher de duas formas. Existem alguns exercícios específicos para a musculatura do períneo? Para reforçar a musculatura do períneo. Não é para todo mundo, não é para todo tipo de bexiga caída. E a cirurgia que é indicada é uma cirurgia que tem um impacto menor, que pode beneficiar a paciente. Geralmente dá para ir embora no dia seguinte. A maioria delas é feita até por dentro do canal, então não tem nem corte externo na barriga. Vai super bem se bem indicado. É como se colocasse uma redinha, né? Para a gente popularmente entender. É como se colocasse uma redinha para segurar a bexiga, né? Tem um suporte que a gente consegue colocar ali embaixo na bexiga. Ajuda tanto quem tem incontinência de urina e pode ajudar na bexiga também. O ideal seria a gente trabalhar com a prevenção, né? Exercícios que você pode conversar com o teu médico, ele te orienta. Não é só segurar o xixi na hora que você vai fazer xixi, que as pessoas acham que esse é o maior e melhor exercício. E isso pode prejudicar também, né? Isso não deve ser feito. Então. Não deve ser feito, porque o segurar o xixi é para identificar a musculatura que a gente vai reforçar no exercício. Só para você perceber que essa musculatura existe, Exato, né? Cara, perfeito, perfeito. Então, como é que faz para saber qual é o músculo que a gente faz na fisioterapia, aqui que a gente chama do assoalho pélvico, que é lá embaixo o períneo? Você segura o xixi, segura gases. Esse é o músculo. Mas urinar tem que ser feito de forma livre.
Você não deve ficar segurando enquanto urina, nem segurando enquanto vai ao banheiro, porque aí faz mal. Vamos para mais uma pergunta? Ou mais um mito? Vamos ver o que tem aqui. Franciele, beber muita água ajuda a evitar a cistite? Então, veja, pode ajudar a evitar a cistite se a pessoa toma pouca água, né? Então, hidratação. A primeira defesa do organismo, a gente aprende isso na faculdade de medicina, é urinar. É como que varre tudo ali e vai embora. Por isso que a gente pede para ir ao banheiro depois, que também tem relação, porque você dá uma lavada no trato urinário, faz a higiene íntima. Qualquer bactéria que tenha subido, você já elimina na hora. A corrente leva embora, é mais ou menos assim. Então, muita água, você precisa tomar água direito, precisa estar hidratadinha, isso ajuda a evitar, mas, de novo, é uma pequena coisa num monte de medidas que a gente tem que fazer. Um beijo para você, viu, Franciele? Vamos ver mais uma? A próxima, da Daya, a alimentação pode prejudicar o tratamento? Não, a alimentação não tem influência no tratamento da cistite, não. Isso é uma coisa que você... É claro que um hábito de vida saudável, você melhora qualquer condição de saúde, mas tomar mais ou menos alguma coisa não vai mudar a sua chance de ter infecção. Quem tem muitos cálculos renais, pode ter cistites com mais facilidade ou não? Pode ter infecção de urina, né? A cistite é a bexiga, aqui em cima é a pielonefrite. Se um cálculo descer do rim e obstruir, aquela urina parada pode gerar infecção. Então, o cálculo é um fator de risco para a infecção. Existem cálculos muito grandes no rim que são ligados a bactérias da urina. Então, também pode ter mais infecção. Mas da saída da pedra, para o menorzinho que seja, que machuca a uretra, isso não pode facilitar a cistite, uma vez que tem uma área já machucada? Se tiver obstruído, dilatar o rim. Se ela sair, não. Não, tá bom. Um beijo, Daya. Vamos ver mais uma? Já tive episódios de repetição muitas vezes. Tem alguma ligação com o emocional? Pergunta a Paula. A pergunta da Paula é ótima, é ótima. Se a gente vai estudar a parte médica do fator emocional com a cistite, isso não existe uma correlação muito forte. Mas na prática clínica, Kátia, você vê que tem mulheres que estão, certo período, elas estão mais sujeitas. Tem mais corrimento, tem infecção de urina, então tem gente que, de novo, relaciona a menstruação. Então, eu diria para a Paula que, como verdade científica num congresso, eu não posso falar que isso é verdade. Né? Mas no dia a dia, algumas mulheres estão mais suscetíveis, sim. Então, precisa prestar atenção. Não faz um pouco de sentido, uma vez que a gente é um corpo só. Se a gente ficar abalado emocionalmente, a imunidade cai. E aí, qualquer doença tem uma facilidade maior de chegar, né? Às vezes a gente fica mais gripado, né? É verdade. Você vai falar, é só isso? Será que mudou o tempo quando eu estava estressado? Tem tanta coisa junto, mas intuitivamente eu acho que tem que prestar atenção. A mensagem é essa. Prestar atenção se isso está acontecendo toda vez que está com problema. Um beijo, viu, Paula? Vamos ver mais uma pergunta? Percebi que ao beber refrigerante sinto uma forte ardência ao urinar e fico com infecção urinária. Isso tem alguma relação? Pergunta a Dalva. O refrigerante não tem relação né? com a infecção de urina. Não tem. O que às vezes ela pode ter é que quando a gente toma mais líquido, geralmente quando a gente bebe refrigerante, a gente toma mais refrigerante, não toma um copinho assim. Se tem uma pedrinha, por exemplo, que ela se movimenta, isso pode ser um motivo de dar a próprio ardor. E a infecção de urina fica parecendo uma infecção. Uma coisa é a gente sentir o ardor, aquela frequência, às vezes fica até vermelha a urina, que é como a infecção clássica, mas isso pode ser causado por um cálculo, uma pedrinha. Bem pequenininha que a gente nem percebe. Que está quase lá embaixo na bexiga, dá frequência urinária, a sensação de que quer urinar e tem pouquinho xixi, e é simplesmente a pedrinha que está descendo, não é uma infecção. Então, se ela tem infecção comprovada no exame de urina, é uma coisa, se ela tem a sensação de infecção, é outra. Então, tem que falar com o médico, tá, Dalva? Vamos ver mais uma? A próxima, da Lu. É verdade que cranberry, aquela frutinha vermelhinha, melhora a cistite? Olha, a Lu tem uma pergunta ótima. Cranberry é uma coisa que está meio em moda, né? Parece que é bom para tudo, né, ultimamente. Qual que é o cranberry é isso aí que você falou, é uma frutinha e ela tem alguns componentes no seu interior que basicamente são, que a gente coloca como fenóis, e eles têm atividade anti-inflamatória, antioxidante, inclusive tem atividade antibacteriana para a planta, para a frutinha, para a árvore que cresceu, né? Tá. Quando a mulher tem muita infecção de urina, a gente usa cranberry. Então tem um monte de estudos, isso é muito pesquisado porque é um produto natural. E aí você pergunta, melhora ou não melhora a infecção? Tem estudo que melhora a infecção, tem estudo que fala que não melhora. A minha posição é o seguinte,
Muita gente fica bem com o cranberry, é natural, tirando o fato que são umas calorias a mais. Sim, tudo Eu bem. não vejo problema em tomar porque ajuda muita gente, mas não é garantido que ajude. Na dúvida, ela deve experimentar, eu costumo aconselhar com esse, porém, falo, pode te ajudar. E porque é natural, é melhor do que evitar um antibiótico a longo prazo. E somos corpos completamente diferentes, né? É. Para mim, algo funciona muito bem, para você não vale de nada, né? Então, quer dizer, acho que cada um tem que começar a conhecer seu corpo de uma forma individualizada, né? E isso é importantíssimo, porque o que a gente coloca como verdade científica ou não quer dizer que para você não sirva ou para mim não sirva. A mensagem que a gente dá é que eu não posso falar populacionalmente, tome todo mundo cranberry que vai zerar a infecção de urina. Eu não posso dizer isso como médico. E nem que o cranberry vai substituir um antibiótico quando necessário, Exatamente, mas eu posso dizer que para mim funcionou bem e não tem contraindicação, a gente avaliou os riscos e eu estou usando e faz bem, então tá certo. Por que não, né? Um beijo para você, viu, Lu? Doutor, vamos chegar aqui na mesa, porque existem alguns mitos e a gente trouxe tudo aqui, alguns, né? Para a gente poder dessa vez aprender se é mito ou se é verdade. Por exemplo, dizem que mulher que usa calça jeans muito apertada, aquelas que parece que passa manteiga para entrar, que tem uma facilidade maior a ter cistite. Isso é verdade? Não nem é verdade. Nem abafa, nem nada. Meia calça, calça jeans apertada, cientificamente não dá infecção de urina. De novo, vamos fazer a ressalva. Tem uma pessoa que sempre usa, tem infecção de urina. Ok, mas do ponto de vista médico, que eu falo, olha, mulheres não usem a calça apertada por conta de infecção de urina, não posso falar. Agora, a gente pode lembrar de outra coisa que você disse muito importante, né, doutor Marcos? Que se a mulher tem mais corrimento, aí ela pode ter uma região mais favorável a também uma cistite. Então, talvez a mulher associe que foi a cistite, porque usa calça jeans, mas veio de um corrimento. Lembra que a gente falou, né? Como o canal da urina é pertinho, o canal vaginal, eles estão todos ali. Se tiver algum processo bacteriano vigente, você pode subir para a bexiga e dar infecção. Então, muitas vezes a calça estava junto num corrimento, algum motivo desse. Ela não é a vilã. Não é a vilã. Aqui a gente tem absorvente interno, absorvente externo e absorvente diário. A mulherada muitas vezes usa absorvente todos os dias. Isso aqui pode dar cistite? Mais uma vez, não é uma coisa que você está comprovado que a forma do absorvente dê mais infecção de urina. Mas vale como a calça jeans. Tem gente que não se dá bem com um tipo de absorvente A ou B, tem gente que tem mais corrimento, não tem corrimento. Então, por extensão dessa forma, pode, para algumas mulheres, atrapalhar. Mas eu não posso, como médico, urologista, proibir o absorvente A, B ou C. Condenar, né? Por conta da infecção de urina. O mesmo vale para os lencinhos umedecidos. Aqui a gente tem, ó, estes que são os indicados para as mulheres, que são aqueles higiênicos. Esse aqui é para criancinha, é para bebê. Usando um ou outro, isso pode trazer algum malefício? A gente ponderou a menininha, o bebezinho, que é a mãe que limpa. Na mulher adulta, o jeito de se limpar de uma forma geral, porque a gente segue os preceitos que a gente já aprendeu, não tem problema. Então, esse lenço, aquele outro lenço, não muda a infecção. Pode usar. Pode usar sem problema. Na criancinha, a gente tem que prestar atenção. Então, da frente para trás, nunca de trás para frente. Principalmente quando a menina usa a fralda ainda, né? E aí o cocô, muitas vezes, se a mãe demora para fazer a troca, fica em contato com a uretra. Aí isso pode prejudicar, né? Ótima coisa. Muitas vezes a gente tem a questão das fezes, não simplesmente por uma ocasião ali estar um pouquinho em contato com a vagina, com o canal da urina e da infecção. Isso também é importante, Kátia, em algumas mulheres idosas. A depender da idade, a depender de alguma doença que tem, às vezes tem um pouquinho de perda na roupa. Não é nem descuido, não é voluntário. A maioria das vezes as mulheres não percebem, muito idosas, que sujam um pouquinho a roupa e aí você pode ter mais infecção de urina. Porque a calcinha está contaminada pelas fezes, E né? é pertinho, a gente já sabe da anatomia feminina. Então é super importante prestar atenção nisso. Eu diria que é mais importante nas mulheres idosas, e aquelas que têm mais doença, que têm infecção de repetição, porque isso é relativamente comum, do que na criancinha, porque a criancinha a gente vê que troca a fralda, né? E na pessoa de mais idade, não. E às vezes ela não se atém a esse detalhe. A maioria das vezes ela não sabe, ela não percebe porque ninguém quer ficar sujo. A E idade. não comenta com ninguém da família, né? Vai comentar que está perdendo. Se sente mal, né? se sente diminuída. E aí, mas se você vai lá e pergunta de verdade, de vez em quando suja um pouquinho a roupa, ali, suja. E aí você pode usar algumas coisas não antibióticos
para neutralizar isso de uma certa forma e a melhora de infecção de urina de repetição é gigante. Ah, que ótimo. Aqui a gente tem pimenta do reino, que tem gente que diz que pimenta do reino em excesso dá cistite. Isso é verdade? Não. Não, não é não? Pode comer a pimenta que bom, do reino. Né? É. Aqui aqueles suquinhos em pó, gente, que também dizem que eles podem dar cistite. É verdade? Suquinho em pó não dá cistite. Pode dar outras coisas, mas não cistite. Não cistite. O suco é o cranberry, que esse é que nós conversamos. Mas suco natural, no suco desses de pozinho, não tem problema. Não. Aí tem que ficar de olho em outras coisas, né? No excesso de sódio, para hipertensão. Corante, né? Corante, corante pode ser carcinogênico para bexiga e até para rim, dependendo do corante. Então, melhor é o suco natural. Não vem me dizendo que você então vai comprar o suquinho em pó daquele que não tem cor, porque mesmo aquele que parece ser meio transparente, ele tem corante, né? Pode ter corante. Tem que ficar atento e conservante também, Conservantes também. Vamos ver mais uns mitos e verdades? Tem mais alguns aqui. Um dos sintomas da cistite é a urina ficar rosada. Isso é um sinal de sangramento. E sangramento pode dar quando tem infecção de urina. Mas a gente falou que pedra também pode dar sangramento. Então, cistite pode ficar rosada? Pode ficar rosada, é verdade. Mas nem tudo rosado é cistite. Pode ser um cálculo de rim. Mas tem que prestar atenção, é verdade. Tem que ir para o médico. Febre também é um sintoma ou não? Febre é um sintoma, principalmente quando a bactéria sobe da bexiga para os rins, que é aquela infecção mais, a gente diz infecção complicada. A infecção só da bexiga da cistite é uma infecção que trata em casa aí 99% das vezes. A infecção de pielonefrite, que é dos rins, que é dita complicada, pode ser preciso internar. Então, a febre é sinal de possível acometimento do rim. Um dos primeiros sintomas da cistite pode ser aquela ardência quando você vai urinar? O típico é queimação ou ardência para urinar, aumenta muito a frequência, então tem que urinar toda hora. Um pouquinho, né? Parece que tem 1 litro, vai urinar, são 2 gotinhas. Isso é muito comum, pode ficar rosada, que é sangramento, e febre. Isso é o principal sintoma. Não necessariamente a gente tem que ter todos eles, né? Não precisa ter todos, às vezes criança e a população idosa tem um ou outro, é mais difícil até de saber. De identificar, né? Vamos ver mais um? Vamos ver qual é o próximo? Ardor e dor para urinar são sempre sintomas de cistite. Isso é mito. A pegadinha está no sempre, Exato. Né? Não é sempre, a gente já sabe que pode ser outra coisa. Pode ser cálculo. Vamos ver mais um? Esse é o mito. A única maneira de prevenir a cistite é adquirir o costume de ingerir muita água. Não é a única maneira não, né? de viver. Água é importante, nós já falamos, ter bastante hidratação, ter bastante fluxo urinário, só que a gente já falou aqui de comportamento, já falamos de algumas coisas que são fatores de risco, já falamos de idade, doenças associadas e um monte de outra coisa por aí. Vamos para uma pergunta agora? Tem algumas dúvidas ainda do Silas? Tenho muita infecção urinária, principalmente após, da Silas, né? Após a menstruação. Existe algo que eu possa fazer sem ser suspender a menstruação? Como a gente disse, tem coisa para fazer, tem coisa para fazer. Então, tem que ir ao médico, ele vai documentar esses episódios, porque às vezes você tem o sintoma, e a gente falou que não é nem sempre infecção. E quando existe, assim, um fator que tem infecção, então menstruação, tem gente que tem na atividade sexual, nessas horas você pode entrar com antibiótico preventivo. Então, tem coisa para fazer, precisa ser feito de certinho para você não poder, se não criar resistência à bactéria. Mas tem que conversar com o médico para ele perceber se de fato é durante o período menstrual, né? É uma indicação médica, fazer esse diagnóstico que eu estou fazendo e ver se toda pessoa pode ser feito esse tratamento. Não é todo mundo que pode tomar remédio, né? Então, às vezes você pode tomar uma outra medicação que pode não ser compatível ao antibiótico necessário. Cria resistência, a bactéria fica resistente, aí tem que tomar remédio na veia para tratar. Um beijo, viu, Silas? Vamos ver mais uma? Carla, o estresse pode causar infecção de urina? Nós falamos mais ou menos isso, veja, especificamente não é um fator causador, mas como pode debilitar a pessoa se ela estiver muito estressada, emagrecer, não come direito, não dorme, a gente brincou que fica mais gripado, pode ter infecção de urina. Então, de uma forma geral, tem que ficar atento para a possibilidade de piorar qualquer coisa. Não pode ter uma baixa de imunidade, né? Pode ter uma baixa de imunidade. Então, é uma coisa global, né, Kátia? Não é só a infecção de urina. Vamos ver mais uma? Daiane, ter vários parceiros sexuais pode influenciar a ter cistite? Sem dúvida, sem dúvida. E não só cistite, né? Pode dar um monte de coisa. A gente já comentou que a relação é o principal fator de risco para cistite nas mulheres. Antigamente chamava cistite da lua de mel.
Porque era quando a mulher iniciava a sua atividade sexual e ela tinha muito cistite na lua de mel. Porque não tinha tido relações sexuais antes, Não tinha tido relação. O número de parceiros é diretamente proporcional ao risco da infecção. A higiene também da parte íntima do homem, quando não bem feita, também pode fazer com que a mulher tenha mais cistite, né? É uma área já contaminada, né? Tem que ficar atento, né? Bons hábitos fazem bem para todos os homens e mulheres e principalmente na troca, na relação. Gente, não vamos esquecer, pode ser até terrível o que eu vou dizer, mas é verdade, infelizmente. Quando a pessoa não faz a sua higiene íntima da forma correta, principalmente homens, porque a mulher, né, fica com tudo mais externo, mais fácil de higienizar. Pode chegar a casos até de câncer, né, peniano? Situações mais graves, né? O câncer peniano, ele é uma doença que ela é mais comum nos países que são mais pobres, porque tem um fator socioeconômico, Kátia, e a higiene e a atenção do homem é fundamental. Então, está relacionado sim um mau cuidado local a mais risco, não tenha dúvida. Então tem que tomar cuidado e ensinar os meninos a fazerem a higienização direitinho, viu? Vamos ver agora mais uma? Flaviana, qual o perigo da cistite durante a gravidez? Bem perguntado. Super boa pergunta da Flaviana, super boa pergunta. Você sabe que durante a gravidez a gente colhe exame de urina independente da mulher ter ou não sintoma. Porque pode dar trabalho de parto prematuro, quer dizer, pode ter alteração no peso da criança e pode evoluir por uma infecção grave. Então é super importante a gente estar atento, monitorando de pertinho, porque pode ter interferência na criança. E a mulher pode não ter sintoma que ela associe com a cistite durante esse período, Independente do sintoma, a mulher deve colher no mínimo 3 exames para verificar a urina e infecção na gestação, no mínimo. Agora, se seu médico não pedir, você fala para ele que você quer fazer. Uma vez que a gente aprende, por isso que eu falei que esse nosso espaço é como se fosse um consultório para a gente tirar as dúvidas. Porque aqui a gente se informa e quando a gente estiver frente a frente com o médico, claro que nada substitui essa consulta individual, você já sabe o que perguntar e já aprendeu o que a gente tem que fazer para as coisas funcionarem direito, né, doutor? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Fátima Campos, comer alimentos com sementes pode levar à infecção? Não. Não tem. Você pode comer o que você quiser, a semente não dá problema de infecção, porque a semente vai no trato intestinal, né? E a gente está falando do trato urinário, que é onde dá infecção de urina. Mas tem São gente separados. que diz que não come semente de tomate, pode dar pedra nos rins? Não Isso tem é problema. lenda? É lenda. É não lenda, tem problema. é. Mas é comum, tem gente que fala isso. Então, Fátima, se você achava isso, já agora sabemos que não tem nada a ver. Vamos ver mais uma? A próxima. Carol, como saber se estou com infecção urinária ou cistite? A cistite é uma infecção urinária da bexiga. Tem que fazer exame, é aquele exame que demora 3 dias para sair. A gente faz 2 exames de urina de rotina. Um que sai na hora é um indício de infecção. Então ele tem aumento dos glóbulos brancos na urina e pode ter aumento dos glóbulos vermelhos. É um indício da infecção. O exame que comprova de fato a gente chama de cultura de urina, que demora uns 3 a 4 dias para sair. Esse exame me comprova se tem infecção de urina. Se ela fica na bexiga, é cistite. Se fica nos rins, pielonefrite. Então tem que fazer o exame de urina. Esse processo, não tem outra forma. Não tem outra forma. Vamos ver mais uma? Larissa, bebês podem adquirir a infecção? Pode adquirir infecção. E aqui é importante a gente ficar atento, se a criança for pequena ou menino, aí é mais importante ter uma investigação da anatomia da criança. Rins, a bexiga e como é que é aí no menino o pênis e a menina a vagina. Então, infecção de urina na criança demanda uma investigação da anatomia mais importante. Ou da higienização, como você disse, né? A higienização das meninas. E olha, gente, vamos lembrar de uma coisa, né? Quando a gente fala em infecção de urina de repetição, as pessoas falam assim, tá bom, eu tive 2 episódios na vida. Isso é considerado de repetição? Não, né? Não é. A infecção de repetição, até 3 episódios por ano na mulher é aceitável. Bastante, né? É bastante, mas não é uma coisa que é obrigatoriamente ruim ou errada, entende? As definições variam. Tem gente que fala que a infecção de repetição é depois de 15 dias da primeira tratada, ou mais que 3 por ano. Então, existe uma tolerância de infecção. Kátia, 60% das mulheres vão ter infecção de urina ao longo da vida. Tudo isso? E no primeiro ano, 60% dessas mulheres vão ter uma nova infecção. Nossa, é muito grande, então, o número de mulheres afetadas. Né? Por isso que a gente vai aceitando até 3. E isso custa uma fortuna. A gente tem dados americanos, custa 2,5 bilhões de dólares por ano. 2 bilhões de dólares nos cuidados que giram a infecção de urina. Gente, é muita coisa. Então, acontece
pode voltar e custa caro. Agora vamos lembrar que é importante quando o médico receita um antibiótico, seja ele para o problema que for, que a gente tome no horário indicado, da forma indicada, se é com água, se é com leite, se é em jejum, se é antes do almoço, sei lá eu, e por um número de dias corretos, porque às vezes a gente acha que não tem mais sintoma e pode parar com a medicação, né? O principal problema disso é voltar uma bactéria mais forte, se você não completa o tratamento. E aí aquele antibiótico que era eficiente deixa de ser, né? Tem que partir para um degrau acima e às vezes só na veia. Vamos ver mais uma dúvida que surgiu? A Camila, a infecção pode alcançar outros órgãos? Pode alcançar outros órgãos. Então, nessa escala que nós fomos conversando, da infecção simples da bexiga para a infecção complicada dos rins, se a bactéria se espalha no sangue, a gente chama isso de septicemia ou sepse, isso pode matar. Pode matar? Septicemia pode matar. É uma infecção generalizada? A bactéria espalha no sangue e vai para todos os órgãos do corpo, geralmente precisa de UTI, precisa de remédio para manter a pressão, precisa entubar. Então, se evoluir, pode ser uma doença gravíssima. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? São poucas que evoluem, graças a Deus, mas... Quando acontece com a gente é 100%. Não é? Paga o pato. Então, quando aconteceu com você na estatística, para você é 100%. Na estatística pode ser 1%, mas com a gente é 100%. Por isso que a gente não pode brincar com a saúde, de jeito nenhum, né? Não pode brincar. Vamos para mais uma pergunta que surgiu? Da Graciane. Tenho infecção e sinto muitas dores na relação sexual. Pode ser por causa disso? Quando a mulher está com infecção de urina, a gente pede para ter abstenção, então para não ter relação, porque de novo é um fator que complica, tem sintoma local. O que ela precisa também é ver com o ginecologista dela se tem algum processo na vagina, né? Mas durante a infecção de urina, não pode namorar. Nada de relação sexual. E às vezes ela pode achar que essa dor durante a relação sexual vem da cistite, pode ser um outro problema ginecológico. Pode ser um corrimento oculto. Ou às vezes até candidíase. Outros problemas que são comuns, né? São comuns. Na saúde íntima mais da comum mulher, é a candidíase. Então pergunte com o seu médico, tá, Graciane? Faz as consultas certinhas e siga a orientação dele. Bom, doutor Marcos Lucon, que é urologista, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir algum tema, fique à vontade, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. É sempre bom tê-la aqui. Muito bom.